Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast. Toda semana um conteúdo que te inspira, assim espero. Mande suas sugestões também no meu Instagram, @Babi Xavier, ou no próprio Deja Vu com I, Deja Vu Podcast. No canal Babi Xavier você vê a versão na íntegra e no portal IG você vê a versão compacta, só para dar aquele gostinho, sair às sextas-feiras, tá bom? Hoje, a minha convidada, a minha entrevistada, olha, gente, é uma pessoa movida a gente, né? Educação, desenvolvimento humano, poder transformador. E o poder transformador pelo entretenimento, pelo esporte, pela natureza. Tá começando a pescar? O propósito dela é promover o bem-estar, o crescimento por meio da educação, da amorosidade, do bom humor que a gente está precisando. Ela é mãe do Theo e do Bento. Gente, adolescentes, sentiu a vibe. Sentiu a responsa. É uma esposa daquelas, chega junto, é parça, é parceira. Filha de Elaine e Plínio, que aliás eu sempre mando beijo para os pais, mães dos meus entrevistados quando eles são citados aqui. Então, Elaine e Plínio, muitos beijos para vocês. E ela equilibra, e eu vou querer saber como. Porque esse é um rolê difícil. Família, negócios, projetos, ambições, desejos. Somos seres desejantes. Hoje lidera 4 empresas. Inspira 80 pessoas que trabalham com ela. Então, como ela mesma diz, de tanto acreditar nas pessoas e na própria evolução do mundo, eu me tornei especialista em gente. Então vou conversar com Alessandra Durão. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Não, eu que agradeço. Aqui no Deja Vu Podcast. Você, Alessandra, eu fui dar uma paquerada em você ali no Instagram e eu vi que 30 pessoas que eu tenho relacionamento no Instagram também, que me seguem, ou que eu sigo e tal, seguem você. Eu não sabia. E são pessoas bem interessantes. Inclusive já algumas entrevistadas aqui, algumas pessoas que eu entrevistei aqui. Então você tá com o seu conteúdo, seus vastos conteúdos, porque são diversos, a gente vai falar aqui. Sim. Você tá tocando corações, você tá inspirando pessoas. E aí eu queria muito que as pessoas conhecessem quem é você, da onde que vem isso tudo, quais são os desafios que você tem enfrentado e as soluções que você tem buscado para eles, porque aqui, gente, a gente tem que falar dos milagres, mas a gente tem que apontar alguma solução, assim, algum florescimento. Não gera ansiedade, né? Exato. Tá falando tudo isso, mas e aí? Mas faz o quê? Mas como é que você resolve? E aí acaba o programa? Não pode. Então a gente tá também na época de fazer crescer a esperança, né? Gosto disso. Então eu queria saber um pouquinho de você. Gente, aqui no Deja Vu, acho que o propósito é compartilhar histórias inspiradoras, né? Sempre com muito amor, muito acolhimento. Aqui tá falando uma artista, uma psicóloga, não poderia ser diferente. Canceriana. Ai, gente. Sente. E você é sinestésica também, seu canal de percepção. É sinestésico? Parece que sim. Fale mais sobre isso. Parece que sim, pelo pouco que a gente... Aliás, a gente já tá conversando há bastante tempo aqui antes de gravar, parece. Sou sinestésica. O toque. O que é ser sinestésico? É o toque. Preciso muito, sou dessas. Imagina o quanto eu tenho que... Aprende pelo toque, gosta do toque, sinestésico. Então imagina, eu como profissional do audiovisual... A gente pode tirar a foto ali, abraçou. Já abracei, gente. Vocês vão ver as fotinhas, eu já abracei. Como profissional do audiovisual, eu tento levar isso pra câmera adentro, né? Às vezes eu consigo, as pessoas se sentem abraçadas. Seu tom de voz é muito aveludado, né? Ele acaricia o tom de voz, assim, é bom. Que bom, muito obrigada. E eu queria saber da sua história pessoal. Hoje você, assim... Senão eu vou Tem tanta pergunta para a Alessandra que calma. Vamos respirar um pouco, ter uma pausa terapêutica. Eu queria que você falasse... Eu falei dos seus pais, né? Da Elaine e do Plínio, né? É uma forma de honrar pai e mãe, né? Como eu tenho uma formação em constelação familiar, isso fica muito latente em mim, honrar os meus pais. Fala, assim, brevemente, só pra galera, assim, o que é constelação familiar? Bom, vou usar uma linguagem para quem não sabe o que é. Isso. Muito Você simples. não é, hoje, simplesmente fruto de um DNA do seu pai e da sua mãe. Não é só isso. Seria uma observação num campo muito pequeno. Então, a constelação, ela trata da sua herança familiar.
Ela vai olhar para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós. Ela entende essa história da ancestralidade que faz você ser quem você é hoje. Que a gente hoje não sabe mais, não lembra mais histórias de bisavô, então é muito raro você saber, né? E a constelação, pois é, eu essa semana fiz até uma constelação onde eu precisei olhar para o meu bisavô, mas já é um assunto um pouco mais denso da constelação. Eu acho que a gente pode ficar hoje num assunto um pouco mais tranquilo de se entender. E as pessoas às vezes têm um preconceito porque não entendem. É por isso que eu gosto que explica um pouquinho. É um estudo empírico, né? Cientificamente não é comprovado, mas eu posso te dizer que mas hoje... é sentido? É sentido. É vivido? É vivido e hoje dentro do meu trabalho individual é onde eu colho mais resultado. É um resultado de um dia para o outro, é um resultado imediato. Então, quando você tem alguma questão aí, Babi falou para eu olhar para cá. Pode olhar, pode falar direto com os nossos déjà-vus. Quando você tem algo dentro de si, do seu coração, que faz com que você entre num pensamento, num comportamento que você não consegue explicar de onde vem, é importante dar uma olhada, porque às vezes não nasceu com você. Olha! Nasceu muito antes do seu nascimento. E nós, para pertencermos a esse clã familiar, porque o que a gente mais quer é pertencer a algum lugar. Sim. A gente repete esse padrão para honrar nossa família. Então, às vezes, você pode ter alguma trava financeira em respeito à sua ancestralidade que não teve dinheiro. Você pode atrair relacionamentos abusivos porque alguma avó ou mãe sua teve este mesmo padrão. Então, naturalmente, nós herdamos. É uma forma inconsciente total de honrar. E profunda. Eu atendo alguns líderes que são pessoas que estão num nível profissional alto, muito alta alto. Demanda. Muito alto, muito cobrança, alto. Né? E aí, quando a gente vai olhar para essa parte, e eu tenho homens, né, completamente analíticos digitais, diretos, racionais. Cartesianíssimos, e que eu coloco no campo, a gente descobre coisas lindas. Eu tenho um palestrante nato, que na hora de subir ao palco, ele travava. Isso dá muita angústia. Dá muita angústia. Travava. E por quê? Lá atrás... A avó falava para ele e falava pro pai dele: preto não tem lugar. Olha. Preto não tem lugar de fala. Preto tem lugar quieto. Preto... Talvez fosse até para proteger, sabia? Talvez fosse até para proteger, para logo contextualizar. Olha, a realidade é essa, meu filho, meu neto. Nós somos especialistas em nos proteger. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso é uma premissa da PNL. A gente tem uma intenção em fazer. Então, quando eu trago aqui alguma história, algum enredo, não é culpabilizando essa avó. Eu não sei a história de vida dessa avó. Provavelmente alguém ensinou assim para ela e ela passou adiante. E a gente repete sem saber que está repetindo. Então, você também trabalha com programação neurolinguística? Trabalho. Hoje a PNL, a hipnose e a constelação familiar são os 3 pilares que eu mais trabalho nas mentorias de liderança. E é interessante porque às vezes o líder está trazendo uma pauta de uma reunião que ele precisa fazer para 100 pessoas. O que tem a ver essa terapia? Eu tenho uma líder, ela é coordenadora de uma escola. E ela veio trabalhar essa pauta da reunião. Aí eu olho o Canva e falo: olha, o conteúdo tá ok, vamos treinar. Aí ela treina, fala, super empoderada. Daqui a pouco ela começa a tremer na hora da fala. Eu vou colocar aqui a figura da sua mãe. Totalmente conexão com a mãe. A mãe dela não tá na reunião, a mãe dela mora no Rio, não tem menor... Mas que horas ela começou a sentir vergonha, gente? Porque diz que a vergonha tem a ver com a mãe. Eu não... que coisa, né? Coisas... na verdade, ali tem uma... Essa pergunta que a gente chuta essa pergunta, porque às vezes, né, ela se duvidou em algum momento, ela hesitou em algum momento. Especificamente, a história dela é uma mãe extremamente exigente, crítica. Errei tão... Então, quando eu vou me posicionar, o medo do erro é muito grande, porque eu nunca pude errar na minha infância, né? Então, tem uma outra situação também. E tem também um reconhecimento, diga se estou errado, de caramba, tô me vendo aqui, tô nessa reunião, tô onde eu sempre quis
Mereço? Aí tem a crença do merecimento também. Porque ela tinha acabado de ganhar esse cargo, né? Então ela às vezes se questionava se era capaz. Aí são outras crenças. Crença de capacidade, crença de merecimento. Nesse caso em específico, eu tenho alguns casos de oratória em que a mãe entrava fortemente. Eu tenho uma outra pessoa que eu atendi, sabia falar, inteligentíssimo, na hora de falar tremia também. E aí ouviu, a mãe era uma funcionária, ouviu da mãe dizendo assim: você não pode falar, você é filho da empregada. Oh. E aí, numa sessão de hipnose, a gente faz uma R2C, que é uma regressão à causa. E aí ele lembra e a gente ressignifica. O fato continua lá, só que a gente dá um outro significado para esse fato que aconteceu. E aí, simplesmente, eu consigo falar novamente. Porque a gente não tem como se livrar dos episódios ruins da vida. Que já foram, eles aconteceram. Das tristezas. Mas a forma como eu olho para minha mãe e para o meu pai é o que faz a gente se liberar para alcançar a abundância, para vibrar no amor. Influenciaram? Meus pais? Fala sobre você. Quem é a Alessandra tudo, Durão? né? Eu sou meu pai e minha mãe. A Alessandra Durão cuida de muita gente. Quem é a Alessandra Durão? Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente vai falar quem somos nós, a gente vai para os papéis, a gente vai para o rótulo. Eu faço. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou flamenguista, eu sou empresária. Eu sou mangueirense. São papéis. Esses papéis podem acabar com a gente. Eu lembro que eu assisti uma palestra do BOP há muitos anos atrás. Eu fui dar uma palestra num hospital lá no Rio, e aí o BOP era um dos palestrantes. E eles falavam que a maior causa de depressão é um comandante do BOP, quando ele é aposentado, ele já não sabe mais quem ele é. Porque aquela identidade era ele. O papel era ele. E nós não somos nossos papéis. Nós não somos os nossos problemas. Nós não somos o que pensam de nós, apesar do que a fala do outro influencia muito em quem nós somos. Então, quem eu sou? Eu sou bem-humorada. Isso vem de meu pai. Eu sou forte. Minha mãe e meu pai, pessoas fortes. Meus avós também, pessoas fortes. Determinada. Brincalhona. Essa é a minha essência. Que bom que você consegue ser uma líder com o brincar, né? Eu brinco o tempo todo. Até demais, eu acho. Divertir. Porque a liderança, a gente acha que tem que ser uma coisa mais sisuda. Tem que meio que botar um contexto. Botar as pessoas nos lugares e tal. E nem sempre vai funcionar, né? Ou ser só sisudo, ser só muito sério, né? Na minha percepção, existe a autoridade imposta e a autoridade percebida. A autoridade percebida, você não precisa dizer seu currículo, você não precisa estar super elegante. Simplesmente as pessoas percebem pelo seu comportamento, pela forma como você se posiciona. Então, se o brincar anula o conteúdo que eu tenho e a líder que eu sou, isso aqui tá fraco. O problema não é do brincar. O problema é o que eu tô passando para as pessoas. A grande parada da liderança é só ser claro. Seja claro e fale a verdade, com amor. Com amor. Porque ser claro não é ser ríspido. Não, ser reto não é ser descuidado nas palavras. Ali você já tem um ambiente de confiança. Tem um livro maravilhoso da Netflix, A Regra é Não Ter Regras. Eu sou apaixonada por esse livro. E ele diz Anota aí, gente, a regra é não ter regras. A regra é não ter regras. Ele diz que um dos casos de demissão é você não ser sincero dentro da empresa. Eu levo muito isso para as minhas empresas. Se você está numa reunião, 9h30 da manhã, eu abro a reunião falando algumas coisas e você, Babi, tá ali, isso vai dar errado. Você não está sendo ético com a empresa. Então isso é motivo para demissão. Porque você está sendo... É uma sinceridade egóica que você... Perdão, é uma sinceridade altruísta que você precisa ter. Eu não vou pensar na minha exposição, vou pensar na empresa, vou falar a verdade. Isso traz um ambiente de confiança. Nossa, lá eu posso falar. Eu sou ouvida, minha opinião importa. E ao mesmo tempo eu falo não. Eu tô vendo assim, tem uma atitude também que toda pessoa que trabalha numa empresa, qualquer cargo pode ter, e dentro da família também, gente, pode ser assim. Ao invés de falar assim, isso aí vai dar errado. Gente... Isso é empatia zero. Da criança, né? Empatia zero. Você pode chegar num outro momento e falar assim,
isso vai dar certo? Me fala como é que isso vai dar certo, porque eu não tô conseguindo ver. Olha a diferença, entendeu? É a mesma pergunta, assim, é o mesmo contexto, né? Só que um é uma afirmação pessimista, às vezes até zombadora, né? E isso vai dar errado. Gente. E eu tenho. Obviamente, eu trato com pessoas que têm esse comportamento e essa fala. E aí a gente tem algumas percepções sobre isso. Falta a autoliderança, falta o autoconhecimento. E geralmente essa pessoa está no lugar da criança ainda. O que é o lugar da criança? O lugar da criança é o comportamento da criança. A criança bate o pé, a criança faz mimimi, a criança se vitimiza, a criança não sabe falar, a criança chora toda hora. Tudo chora. Ai, você falou isso comigo. Não sabe ouvir feedback. Não vai aceitar. Né? Falaram isso de mim. Criança. Então, gente, um adulto fazendo essas coisas faz assim, quando você vai dar um feedback, sai da reunião e fala assim: ai, a Babi falou que. Não sei, a Babi falou isso de mim. É a criança falando. Essa semana eu tive uma funcionária que começou a falar nos grupos que eu não tinha respondido uma mensagem dela, ela estava chateada comigo. Você não respondeu? Uma mensagem dela. Ela tava chateada comigo. Aí eu liguei, quantos anos ela tá na sua empresa? Eu liguei pra muito tempo. Eu liguei pra ela. Aí dei uma bronca nela. Eu falei, você sabe da minha agenda. Brigo. Com os meus líderes, eu já falo assim, vamos trazer os adultos pra mesa. Traz o adulto pra conversa. Gente, porque tem muita gente, tipo, mais velha, né? Tem mais idade, tá andando há muito tempo nesse mundo que não é madura. Eu tô chocada como ainda tem. Como é que sobrevive? A vitimização é um lugar muito perigoso. E eu posso dizer porque eu já tive nesse lugar da vítima. Como? Fale mais sobre isso. Como assim? Lugar da vítima, eu vou usar frases que eu usava, assim, era... Comigo é tudo muito difícil, eu tenho que ir 6 vezes no mesmo cliente. Mais uma vez o cliente me negou a proposta. Tá vendo? Tudo acontece comigo. Você falava isso? Muito. Falava bastante. E você sentiu o que quando você falava isso? Tristeza, o mundo... Comigo tudo dá errado. E aí, assim, quando você tá na vítima, você generaliza, né? A coisa vai pro caos. Então, era uma sofrência danada. E aí, o lugar da vítima é o lugar da criança. Quer ser vista, quer ser amada, é protegida. Ah lá, coitadinha da Alessandra. Ah lá, não tem dinheiro. Tudo dá errado pra ela. Ela tem que lutar muito. Aí, você fica ali, é confortável, né? Gostoso, né? Ai, vão me acolher. Ai, tô com peninha. Né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu preciso ficar muito atenta pra esse lugar. Porque esse é um lugar... Que já te deu um quentinho lá ele é sedutor. O lugar da vítima, ele é sedutor. Do ó vida, ó céus, ó azar. Então, eu faço... As pessoas não me entendem. Não me entendem. Eu não tenho oportunidades. Assim, eu tenho que fazer muito pra conseguir alguma coisa. Amor, você é empresária, tá? Se você tá me ouvindo, você é empresária. Esse é o game. Vai ter que fazer muita coisa. Esse é o game. Sempre. Para de chorar. Você vai 10, 15 vezes no mesmo cliente. Vai dizer não... Ele vai dizer não pra você e você vai de novo, Então, você não é o centro do mundo, tá, Alessandra, meu amor? Você pega o seu ego... A esquizoanálise vai dizer. Guarda a gente não é tão importante assim. Não, para com isso, para de show. Olha pro tamanho do mundo. O que é isso? Agora, dessa criança que encontrou esse lugarzinho de... Ai, gostosinho... ninguém me entende. Ele não me valorizou. Não me entendeu. Que horas você teve essa virada de chave? Muita Que horas terapia, você viu... Que horas você começou a ver assim, e deu ruim. Isso não vai pra frente. Que horas você vê terapia perfeita? Terapia, faz sobre terapia. Não, gente. Eu não faço uma, não. Hoje, no chute, eu acho que tem 7 pessoas que me atendem. Uai! Fale sobre isso. Como assim? 7 pessoas que me atendem hoje. Eu tenho 2 mentoras de PNL, de programação neurolinguística. Porque isso é a primeira coisa para mudar o tudo dá errado comigo. Programação neurolinguística vai dizer, não fale assim. Né? As 2 me ajudam a alcançar novas metas. Sim. Eu já faço há 5 anos. Eu tenho uma só de constelação. Onde eu busco para constelar, meus filhos constelam, minha família constela, enfim, que para mim é um olhar. E quando eu levo o Theo e Bento para uma constelação, um tem 15, outro tem 14. Eu tô ensinando para o meu filho, na minha percepção, não é só isso. A vida tem um campo ao seu redor. Isso.
Perfeito, sabe? Perfeito. As conexões, o que você tá sentindo é o que vai apontar o caminho, não é o que a sua cabeça tá pensando. Então a gente tenta trazer uma condução mais profunda. Eu não sei se eu consigo não, mas 10% eu creio que consiga com eles. Eu tenho hipnoterapeuta, Theta Healing, Reiki com as mãos não tocando. Isso. E toda uma técnica de emanação energética. Isso. Faço cristal. Eu gosto de... Com orientação, né? Com direção. Tem um objetivo ali. Tem um objetivo. Eu me trato muito energeticamente. Bastante. Emocionalmente. Lida com muita gente. E energeticamente. Porque a gente hoje, para sair de si, é muito, muito fácil. E a terapia psicológica? Não já faço. Fez? Eu já fiz, olha a psicóloga. Tem um mundo te esperando, amiga. Eu já fiz, mas não faço mais. Tem um mundo te esperando. Pode ter abordagem que você não vai querer, pode ter abordagem que fala, finalmente. Porque tem várias. E isso é uma coisa, né? A gente chega na psicologia por qualquer via, né? Alguém pediu pra gente fazer, ou a gente sentiu necessidade, a gente teve curiosidade, a gente leu, né? E falou, cara, acho que serve pra mim. Só que a primeira coisa que a gente pode... Digo a vocês, seria o que eu faria. Eu fiz isso, né? Por isso que deu certo. Qual é a sua abordagem, psicóloga? Por onde você me vê? Por onde você me cuida? Por onde você vai me ouvir? Né? Ela vai saber explicar. Para leigos, vai saber. E tem vários, porque são vários os arcabouços teóricos, vários os lugares onde você vai buscar. Assim como todas as técnicas que você domina. E as que você busca, e as que você desenvolve com os seus mentores, né? Tem vários. A psicologia não para numa abordagem só, não. Está bem. Tô te falando, porque é uma viagem e é bom assim, você não precisa se dar altas, não é isso. A gente tem que parar, né, com essa ideia. Muitas pessoas têm. Como é que era na sua família? Não é sobre se dar alta, né? Não é sobre se dar alta, porque a alta não vai existir. Você vai chegar num outro... eu tô fazendo terapia, aí agora eu tô num outro nível. Que outro nível é esse? Não sei, de carreira, me separei, ou sei lá, meu filho saiu de casa porque cresceu. É um outro nível, é um outro momento de vida. A gente não é o mesmo de forma alguma. Não, e aí então vamos olhar pra isso. Eu adoro olhar pra isso. Me cavuco toda, eu pego pesadíssimo, sabe? Fala mesmo. Vambora vamos fazer. Eu já fiz tantos exercícios. Não veio a passeio. Não veio a passeio. Quê, né? É isso. Agora, sobre o equilíbrio de vida profissional e pessoal, como é que você faz? O que te agora tá mais desafia fácil. A rotina, por exemplo? Agora tá mais fácil. Os meninos estão grandes. Quando eles eram pequenos, foi bem desafiador. Porque eu não era uma pessoa que tinha 35 babás, eu não tinha muita grana, né? Minha família não é uma família que tem grana pra caramba. Então, a gente se virava, se ajudava. Mas era aquilo. Eu saía de casa, deixava os meninos na escola, eu buscava os meninos na escola e amamentava e voltei a trabalhar com 4 meses e abri empresa, eu tava grávida de Theo. Começo a fazer consultoria empresarial, o Theo tem 20 dias, então eu tô no processo de seleção, eu saio, tiro leite, volto. Então passei por umas situações em que eu equilibrei pratinhos, sempre com foco, não vou delegar Theo e Bento, né? Eu delego para a escola, porque eu gostava que eles ficassem na escola para se desenvolver, mas... Eu quis participar, eu quis estar no primeiro passo, na primeira fala, nos banhos. Eu gosto até hoje de fazer isso. Eles estão enormes e eu adoro estar junto. Gestão de tempo, você ensina? Eu sou boa nisso. É algo que eu posso falar com tranquilidade. Como saber o que é urgente e importante e o que é a sua ansiedade? É sobre seu desejo, isso. Né? Nós, na nossa agenda, temos um hábito de colocar todos os compromissos naquela semana. Sendo que, às vezes, tem um compromisso que é daqui a um mês. Isso gera uma certa ansiedade, sabe? Ou se você vai colocar... eu preciso escrever sobre esse Reels, ou mandar esse release, alguma coisa assim... É para agora realmente isso que você tem para fazer? A agenda que eu tenho hoje é uma agenda intensa. Eu sei exatamente o que eu consigo delegar. Aquilo que eu preciso delegar, mas ainda não posso. Eu já estou capacitando pessoas para que assumam esse posto meu. E eu sei muito bem o que é urgente e o que não é tão urgente assim.
O delegar já exige de nós uma certa sabedoria da não centralização, né? Do não ego, de não ser importante em todas as situações. Então, quando a gente não delega, tem alguns pontos que a gente pode observar. O primeiro deles eu quero aparecer muito. Eu quero muito ser reconhecida, eu quero que todo mundo saiba que eu que estou fazendo. Aí a gente também está falando um pouquinho de criança aqui, que quer o reconhecimento, que quer o afeto, que quer... Ou não, ou eu preciso ser mais estratégica, delego para outras pessoas crescerem junto comigo. Olha que pensamento mais abundante, né? Sim. Aqui eu tô na escassez, só eu. Aqui não, aqui eu vou crescer e preciso que vocês cresçam comigo. Então eu vou delegar para vocês funções que eu não preciso mais fazer. E quando eu delego para alguém, o outro tá crescendo. Agora, o adulto também quer reconhecimento, também quer. Que horas a gente pode entender que a gente já amadureceu de um jeito em que a gente, claro, como ser humano, quer reconhecimento, quer pertencimento, né, quer esse afaguinho, mas que não está no déficit, né? Não é aquele não cuidado que ficou desde a infância e não... É uma boa pergunta. Não se aprimorou, né? A pergunta que eu devolvo o que te move? É o aplauso ou é o resultado do seu propósito? Então, o resultado do propósito, ele já é um reconhecimento, né? Ele já é uma amostra disso. Se for o resultado do propósito, você tá no fluxo, você tá no flow. Nossa, o que mais importa pra mim é eu ver a criança feliz, eu ver... As pessoas que eu atendo hoje, ninguém fala, ninguém me posta, não pode, são pessoas públicas. Sim. E aí? E se eu quiser esse aplauso? Não, eu tô vendo o resultado. Então, quando eu tô nesse fluxo, é o resultado que importa e naturalmente você vai receber o elogio. Você só não pode fazer em virtude do elogio, senão você fica querendo aparecer o tempo todo. Como é que é? Uma das suas empresas é a Alegra. O que é a Alegra? Recreação Alegra. E como você desenvolve sua liderança nela? Como é que você inspira as pessoas que trabalham com você? Porque são muitas pessoas, significa muitas famílias, muitas vidas, muita gente que chega com as questões da vida e não deixam ali fora, né? No sentido, querem resolver tudo no meio do expediente. Como é que você faz? A Alegra tem 15 anos, é uma empresa que eu abri também de uma forma muito natural, orgânica, fazendo algo que eu amava. Eu acho que a gente precisa seguir o coração. O coração, ele diz a verdade, a cabeça boicota os nossos pensamentos, né? Se você for parar para olhar as grandes conquistas e monumentos, você faz a análise de risco do Taj Mahal, vai falar nunca que aquilo vai ficar pronto, 100 anos, não vou construir. Vai para Washington olhando, gente, como assim? As pirâmides, não vai fazer nunca, né? Então, por que a gente tem que ouvir o coração? Porque lá está a verdade, assim foi a Alegra. A Alegra hoje tem 80 pessoas, mais ou menos, a gente está chegando a 100. É uma empresa de freelas. É uma empresa que eu tenho hoje 7 pessoas que são fixas e as outras vêm para trabalhar. Vêm, brilham e seguem. Na verdade, a gente acredita que nós somos uma escola de gente, né? Então, hoje, quem trabalha na Alegra tem como cultura o treinamento. É condição, tá na Alegra, a gente oferece os treinamentos, a maioria eu que dou, e ganha uma certificação por isso, e a pessoa se sente em aprendizado constante. Quer dizer, a pessoa é contratada e ela ganha uma formação. Ela ganha várias formações, ela não ganha uma formação, ela ganha cursos, imersões, workshops. Eu trago, hoje eu consigo trazer os meus mestres para falar para minha equipe. Uau! E como é que você seleciona as pessoas para sua empresa? Fala para as empreendedoras desse país, como é que se pode começar um bom trabalho de... Bom, treinamento você já faz. E seleção? O processo de seleção ele é mais simples do que se possa imaginar. O nosso é muito simples. Muito, mas muito simples. Ele tem 4 etapas, mas nessas 4 etapas, quem coloca as pessoas para dentro da empresa não sou mais eu, é a minha equipe de liderança. Eles é que avaliam quem é que vai colocar para dentro ou não. Você já capacitou, né? Já capacitei, eles sabem fazer. Na verdade, primeiro tem que gostar de criança, segundo tem que gostar de aprender. Porque é recreação, né, gente? E tem que gostar de se movimentar.
A pessoa não pode ser muito parada, precisa ser proativa. Num processo de seleção, eu gosto de dizer assim, você não serve para mim? Não. Você não tem o perfil desta empresa, mas você pode ter um perfil para outra. Sim, perfeito. E por que contratar em 4 etapas? Porque o processo de seleção ele precisa ser lento. Numa entrevista de 20 minutos, você não conhece ninguém. A pessoa mente. Você vê como é difícil, às vezes, contratar alguém para trabalhar muito juntinho, né? Uma assistente pessoal, uma funcionária para sua casa. É difícil, né? Porque a gente não tem essa expertise toda. Precisa levar um pouquinho. 4 etapas. Mas tem uma coisa que eu posso falar para as empreendedoras. Faça, obviamente, a conversa. Mostre um pouco da sua empresa. A gente mostra alguns vídeos. E eu mostro vídeo, gente, onde a gente tá com fantasia, onde a gente tá dançando. Para ver se aquela pessoa vai fazer assim, nossa! Ou ela vai fazer assim... Vou ter que fazer isso? Exato. Ali a gente já tem uma primeira percepção. A segunda etapa a gente coloca um monte de brinquedos. Se essa pessoa vai pra corda, pra bola, ou se ela vai pra massinha. Foi pra massinha, eu já entendi que esse corpo não quer se mexer tanto. Tá. Porque o comportamento não mente. A fala você mente. O se comportar é difícil sustentar ali. É por isso que muitas empresas fazem dinâmica de grupo. Tem umas empresas que me contrataram para fazer dinâmica de grupo e contratação. E tem uma amiga querida que é consultora de imagem. E ela falou, faz o meu processo de seleção para uma assessora para mim? Eu falei, faço. Aí eram 9 meninas, cada uma mais linda do que a outra. Assim. Todo mundo querendo muito a vaga. Muita vaga. Eu disse, quais são os comportamentos que você quer? E nós traçamos. Um era tempo. Aí eu faço uma dinâmica simples. Estou falando isso que você pode fazer aí. Eu quero que vocês tirem foto de todo o estúdio e voltem em 3 minutos. Aí uma voltou em 4, outra em 5, outra em 6. Uma voltou na hora. Aí eu falei, bom, ela se preocupa com o horário. Ela ouviu, outra inclusive, dinâmica, ela prestou atenção. Prestou atenção. Que às vezes... Outra dinâmica foi em relação à ética. Essa eu sempre faço. E eu só vou observando. Aí outra era para construir uma pirâmide enorme. E aí eu crio uma situação de conflito para ver qual é a reação, se são proativas ou não, que era outro comportamento que nós queríamos. Enfim, contratei uma menina que trabalhava numa... borracharia. Pra trabalhar com a consultora de imagem. Foi a única que foi de calça jeans e blusa de malha. E ela falou assim, eu achei que eu não fosse passar. E ficou bastante tempo com essa minha cliente. Olha isso. Então a gente precisa contratar o ser humano. Porque... banho de loja depois vem. Mas a gente tá num mundo imediatista que já quer que você chegue com tudo resolvido, né? Eu vejo isso até nas redes sociais, né? Para escolher determinada pessoa para um papel no audiovisual e tudo, já olha os seguidores, já vê se essa pessoa já vai trazer essa horda de gente. Quer dizer, as pessoas não querem o trabalho de galgar público, de construir público, né? Então isso já vou fazendo aqui as ligações entre isso. E a liderança feminina? Que horas você, criança dos anos 90, 80? Você é criança nos anos... eu fui adolescente. Por isso 7, 9? Criança no final dos anos 70. Que horas você se sentiu estimulada, ou o que foi? Estimulada até a buscar liderança. Quem foi que te falou? Aí a cultura patriarcal vai falar aqui. Quem foi que te falou que você pode ser líder? Como assim? Como é que isso aconteceu, menina? Babi, tem poucas coisas que eu afirmo com muita certeza. Líder, eu nasci assim já. Como que você se descobriu e se assumiu líder? Eu penso que meus pais me apoiaram nisso, porque desde pequena eu queria fazer balé. Aí no balé tinha que ter um momento do solo e tava todo mundo um pouquinho com medo. Eu faço. Sabe uma coisa assim, meio natural? Na escola tem que ter uma pessoa para puxar todas as filas e lembrar na hora tal de fazer isso. Eu posso fazer. Mas era uma coisa assim, eu faço. Já tinha essa proatividade e o prazer de se oferecer para fazer primeiro, de ser pioneira. Parei o balé, fui jogar handball. Tem que ter alguém para na hora falar assim com o time, eu posso fazer. Nunca foi pesado, sabe? Sempre foi uma coisa assim, eu faço, eu gosto disso, eu gosto de estar com as pessoas. Mesmo fazendo as coisas pela primeira vez. Porque muitas vezes é pedido uma coisa pela primeira vez. Por isso que todo mundo, né? Mas o desafio me move bastante.
E o que você fala para as mulheres que querem empreender e que precisam liderar seus empreendimentos? Façam, peçam ajuda. Eu gosto de falar que tenho tantas terapeutas. Tá tirando para tudo quanto é lado. Claro que não, nós somos seres holísticos. Então nós podemos e devemos usufruir de tudo que o mundo nos dá, certo? Pede ajuda para quem? Para quem você confie. E como você confia em alguém? Pelos valores. Os valores conversam com os seus valores. Essa pessoa fala e age com congruência. Porque eu posso falar aqui um monte de blá, blá, blá de liderança. Eu tenho 80 pessoas ali no meu WhatsApp que vão estar mentirosa. Não vai. Isso não vai acontecer. Entendi. Não queremos isso. Incongruência. Por isso que é melhor bancar ser uma, né? Ser uma só. Ser humano. Autêntica. Incongruência é o que derrota a liderança. É aquela líder que fala, eu quero qualidade e excelência, mas economiza no uniforme, mas não paga um lanche para a equipe. Mas na hora de um treinamento faz uma coisinha qualquer uma. E aí isso é incongruência. Quem vai seguir você assim? Se você tá na escassez. Se pro outro... Tem líderes assim que falam, mas eu não vou pagar porque depois ele vai sair da minha empresa. E se você também não faz e ele fica? Pois é. Ele vai ficar naquele estado, sem conhecimento? Então, minhas queridas, ser líder não é fácil, não é simples. Desprende energia, tempo, paciência. A paciência às vezes acaba. O ser humano ele tá cada vez mais desafiador. E para isso, como é que eu faço lá nas empresas? Treinamento. Treinamento funciona. Treinamento, você consegue implementar cultura. Porque eu tô pensando no a Alegra Recreação faz recreações de festa. Você pode contratar, fazem toda a dinâmica. Do entretenimento. Então a gente pode fazer até 10 eventos em um dia. Então eu posso ter 70 pessoas trabalhando no mesmo dia. E eu faço NPS, nosso NPS é de 9 e 10. O que é o NPS? Net Promoter Score, é a pesquisa de opinião que a gente analisa cada segmento da empresa. Hoje a gente não é o mais barato do mercado, também a minha mentoria não é a mais barata do mercado, mas eu entendo que preço e qualidade é muito difícil andar junto. E eu não entro no mercado por preço, eu entro por diferenciação. Então eu quero o melhor material, eu quero a melhor equipe, o melhor curso, eu estudo muito. Em 2023 eu estive em Orlando estudando 14 empresas sobre inovação, liderança, gestão, entretenimento. Todo o conteúdo que eu pego lá eu aplico para a minha equipe, para as empresas. Eu estou sempre me atualizando. Então, a gente não pode cobrar também barato por esse serviço. Não, o preço, ele escalona com a qualidade, com o investimento que você está falando. Lógico, porque você não foi para Orlando só para tomar um sorvete para Disney, fazer uma comprinha, um shopping spree, entendeu? Foi para estudar. E, cara, poucos falam, não, deixa eu acordar cedo, deixa eu ir lá ver a palestra, deixa eu estudar, deixa eu trazer isso. Como eu posso trazer isso, né? Porque é um modo americano, né? Como eu posso entender isso para o meu mercado, para os meus clientes. E liderança é sobre correr risco, é sobre ter mais paciência, mais amorosidade. Como é que você viu esse nicho da Alegra, o nicho da recreação? Tô perguntando por quê. Você é de 7,9, eu sou de 7,4. E aí, quando a gente ia nas festas, não tinha isso. Não tinha. Poderia ter uma criança ou outra líder, né, que falava assim, agora vamos brincar disso aqui. Tinha, mas quando ela ia embora, acabava. Né? E quando é que começou esse mercado, essa coisa legal porque eu acho muito legal. Eu sei porque eu já contratei pra minha filha, né? Pras festinhas da minha filha. Hoje em dia, o adolescente é um outro desafio. Você me diga como é que faz. Porque você também tem adolescentes. Como é que faz uma festa de adolescente? Uma resenha programada, né? Sem ser aquela resenha que só estão eles e um pai ou mãe que de vez em quando vai lá, e aí, tudo bem? Tal, né? Não sei como. O adolescente é outro... eu acho que é para um próximo programa. Alessandra fase 2. A gente vai falar de muitas coisas aqui. Eu também queria saber de hipnoterapia. Se você quiser saber, você vai alessandra.dural, que é Durão, né? Só não vai botar o tio. E Theta Healing também. As coisas passaram aqui, mas não passaram batido não, tá? Theta Healing eu faço com alguém. Eu não sou terapeuta de Theta Healing. Ah, tá. Você faz em você. Não, alguém faz em mim. Não, se você faz você, que eu digo, você traz isso pra você. Isso. Ah, bom. É Theta Healing. Pois é, não estou sabendo também. Mas fase 2, né? Ou a gente vai lá no perfil dela e ela conta um pouquinho desses processos, viu? Porque aqui a gente tem um determinado tempo, mas a gente faz 2, é só pedir. Só pedir, tô falando sério. Então 2 aqui. Então, como é que...
Quando é que surgiu esse nicho, né? De passar a ter uma pessoa ou um grupo, às vezes é uma pessoa só, porque a festa é pequenininha, então é a pessoa que começa com pintura nas crianças e faz, vamos passar para outra brincadeira agora, e essa pessoa tem que ter um magnetismo, uma energia e gostar de criança. Quando é que você acordou para esse nicho como empreendedora? A minha formação inicial é professora de educação física. Então, eu era das quadras, das crianças, do microfone. Esse microfone. Então, uma voz potente. Então, já era natural eu ter um portfólio de brincadeiras. Nessa época, eu já fazia cursos mais relacionados à criança, ao movimento. Então, eu fiz especialização em terapia psicomotora, que eu dava aula para pitico. Então, eu amava trabalhar com materiais alternativos, chegava nas creches. Gente, na época que eu não tinha filho, né? Era muito novinha. Eu lembro que meu horário na creche acabava às 5. Eu ficava até às 7 da noite. Aí eu dava janta para as crianças, eu trocava fralda, eu dava banho, falava, eu quero ter 5 filhos. Eu adorava ficar com os bebês, porque criança tem uma energia muito boa. Tem, muito linda. Criança é o ser humano na sua fase eu mais gosto divina. muito, porque ela é de verdade. E ela fala na cara. Às vezes eu falo, gostou dessa brincadeira? Não gostei, não. Quando eu lanço uma brincadeira nova. Então começa ali. E aí pinga aqui, faz uma recreação aqui, faz outra ali. Você pode pegar essa recreação num hotel, até que eu começo a trabalhar com volume de recreação, preciso ter equipe. E a empresa que eu trabalhava falou assim, você não pode mais receber por RPA, que é Recibo Pessoa Autônoma. Você precisa de um CNPJ. Aí foi assim que eu abri a empresa. Marcelo e uma amiga me ajudaram a dar um nome. Quem é Marcelo? Marcelo, meu marido. Marcelo, marido, também um grande abraço, parceiro, porque, né, ninguém se faz sozinha. Muito obrigada. Já agradeço por ela. Ele fala, o que você acha de Alegra? E a minha astróloga falou assim, você nasceu para ter uma empresa da alegria. Bom. E aí nasce a Alegra, na época, 0, não era nada de empresária, gente. Era professora brincando de ser empresária. Então ficava no negativo. Tinha uma frase que eu gostava muito. Olha aí, as mulheres líderes querem ser empresárias. Eu falava que não trabalhava para ganhar dinheiro, que eu trabalhava por amor. Nossa, eu falei muito isso. A gente não deve falar isso. Não, jamais. Imagina, você tá negando dinheiro desde o início, ficava negativa, né? Então, aí a questão da maturidade. Como a maturidade, o CPF, influencia no CNPJ. Porque um CPF... Como é que é o CPF influenciar no CNPJ? Vamos falar assim, numa ponte ao passado. Era uma Alessandra imatura, infantil, mas que amava trabalhar. Gostava de entregar resultado, gostava de... Então a coisa funciona, mas ela não gira. Porque não pensa em dinheiro, não faz conta, não pensa em negócio, tem vergonha de vender... Tem vergonha de falar na rede social. Eu que sempre fui comunicadora. Pra que Instagram? Você ficou resistente no início com o Instagram? No início demorei muito. Demorei bastante. Eu vou te confessar que eu tenho uma certa dificuldade até hoje. Em vender? Em falar na rede social. Tanto conteúdo incrível. Atriz, Babi. Pois é. E muita gente fala, mas você faz vídeos desde sempre? Sim, mas sempre com equipe, sempre com um objetivo muito definido. E para muitos dos colegas da minha galera, da minha faixa etária, da escola que nós tivemos uma escola, você que acompanha isso vai saber. A gente tem uma escola de que falar na época, por exemplo, mais de si e não dos trabalhos, ser menos explícito, né, com relação a isso. Ou falar da minha casa, minha intimidade. Hoje é regra você falar isso. Você quer que te acompanhe porque você é uma novela, né? Vamos dizer assim. Hoje, e as pessoas querem também, isso não é forçado. Mas, quando eu comecei a trabalhar, a escola toda do ser artista era... Se a pessoa estava, na época era Caras, Chiques e Famosos, né? Quem? Contigo. Tinha várias. Nossa, muitas. Comprava todas. Trabalhava com isso, comprava todas. Na época, se você estava com uma pauta muito pessoal... O meio falava, cadê os trabalhos? Essa pessoa deve estar na entre-safra, deve estar entre um trabalho e outro. Eu acho que ela saiu de onde ela estava, porque ela está fazendo pauta de, sei lá, dos pets dela, ou está fazendo pauta dela mostrando a casa.
Como assim? Então era uma coisa que a gente não compreendia. Não é que fosse ruim, mas não era a regra, não era o padrão. Quando isso vira, você vai ver muitos de nós, excelentes atores, excelentes apresentadores, excelentes profissionais do audiovisual, para passar as mensagens, né, de outras marcas, de outros autores, mas que vai se sentir retraído de abrir uma câmera e falar, gente, hoje, sabe? Não sei, acordei aqui, cara, eu tô com uma espinha aqui estranha. Eu acho surreal fazer isso. E tem gente que faz numa boníssima. Não é que eu queira ir ali. Mas talvez eu tenha outras coisas espontâneas para contar que eu não tô sabendo por causa dessa primeira escola. Ver como marca um primeiro aprendizado acerca da postura profissional. Isso, né? É uma crença. Né? É uma crença. É uma crença. Então, por isso que eu fico pensando como é que você potencializa as pessoas. Já vi como você escolhe. Como é que você potencializa essas pessoas para trabalhar com criança. Porque eu vou querer saber o que é a criança para você. Eu ia te fazer uma pergunta sobre a história da rede social. Quem você acredita que você é quando você abre o seu Instagram? O que você acredita sobre você quando você abre o Instagram para falar da sua espinha? O que você acredita sobre você quando você faz então, isso? Como eu não tenho, graças a Deus, espinha, vamos falar de outra coisa. Mas o que seria a minha espinha, né? Vamos dizer assim, eu não tenho espinha, eu não tenho mesmo. Eu cuido muito bem, não tenho. E a alimentação também, né? Entendi a alimentação, então não tenho. Mas já tive, enfim. Para falar de qualquer coisa que seja muito pessoal, que você diz, assim, qualquer coisa muito só eu tenho que estar na psicologia eu diria uma quase mania para falar. Eu tenho que estar muito empolgada e entendendo aqui dentro, aí o coração, que você falou que é importante o coração, para além do, isso vai ser bom, isso, não sei, né? Além do racional, eu tenho que estar muito empolgada de contar como se eu estivesse contando para uma amiga. Como se eu estivesse contando para uma pessoa que vai ver, além do conteúdo que eu estou falando, o conteúdo técnico e tal, das palavras, mas vai ver assim, nossa, ela está empolgada, está feliz, né? Ela está gostando de dividir isso. E aí, em segundo plano, vem o que é o isso. Aí eu gosto. Então, se eu tiver, por exemplo, adotei um cachorro, né? E aí eu descobri depois que ele é surdo. Mas o que você acredita sobre você? O que eu acredito sobre mim... Quando você fala isso? Eu acredito sobre o seu cachorro. Eu acredito que por exemplo, quando eu falei do Vicente, né? Ou quando eu falo de alguma coisa com relação ao que eu descobri nessa relação mãe-filha, ou quando eu falo alguma coisa que eu descobri minha, ou um tratamento que eu fiz, que eu achei legal, né? Eu fiz um aqui que eu adorei, eu falo pra todo mundo. O que eu acho que é bom e que dá certo, eu quero que as pessoas conheçam para ver se serve para elas. E não para elas ficarem assim, ela fez. Não quero, assim, essa é a sua não é intenção. essa a minha primeira... Eu sei que ficarem falando sobre mim até determinado ponto vai ser bom, porque me vende. E aí as marcas vão dizer, Só que também atraem coisas que eu não controlo. E a gente não controla nada, na verdade, eu sei. Mas a gente controla só a nossa resposta a isso. Mas a escola que eu tenho é essa. Tipo, posso falar toda e qualquer coisa? O que é toda e qualquer coisa? Então, eu entendo que, ultimamente, não sei se você tem essa opinião, a comunicação ficou num sarrafo muito baixo. A comunicação está muito truncada, está simplista demais num esquema em que não se está querendo chegar a muitos lugares. Polêmica, que maravilha. Polêmica não é para nada, não chega a lugar nenhum. Polêmica é só polêmica. É só inflamação. Mas ninguém vai trazer o remedinho para curar, porque inflamação é legal. Todo mundo, é mesmo. E a coisa da crença das pessoas de, então ela fez isso para depois falar, não era isso. Você já viu matérias que falam uma coisa e você fala, gente... Aí a matéria explica, não é bem isso. Foi só uma catchphrase, foi só uma captura ali naquele anúncio de matéria. Então, isso tudo, a polêmica eu evito. Eu acho que são os medos mesmo, talvez. Os medos de ficar numa berlinda que depois eu vou dizer, gente, mas não era isso, eu só estava falando de uma coisa que eu fiquei feliz, né? Então, isso vem da mãe, que criou com uma responsabilidade, Dona Graça. Um beijo, Dona Graça! Vê se a sua mãe bota igual, pai e mãe aqui na conversa. Que depende, Dona Elaine aqui foi um outro rolê, mas Dona Graça
muito receio, já falava as coisas antes, para que eu não desse determinados moles, assim, de conduta ou uma fala que pudesse ser mal interpretada, para não ficar falada. Porque eu sou criança Agora de veio a Niterói. resposta. Aí, tá vendo a mentora, gente? Esse é o Deja Vu Podcast acontecendo no tempo real. Agora veio a resposta. Pois é, eu acho que é isso. O receio de ficar falada. E ficar falada num grau que eu acredito que eu posso ficar falada. Eu e aí é outra crença. E tudo bem, as crenças nos protegem a beça. A gente tem que guardar as crenças no Museu das Crenças. Falar assim, crianças, vocês foram ótimas pra mim. Muito obrigada. A Alessandra que acreditava que dinheiro não era bom. Né? Eu lembro, gente, eu trabalhei muito a questão da crença financeira. Mas sabe o que é muito? É muito. Então eu vou te perguntar isso. Como trabalhar a crença da escassez, né? Na escassez financeira? Eu não paro de aprender sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos das minhas crenças financeiras. Quando eu me mudar para uma casa melhor, meus amigos não vão mais gostar de mim porque eu fiquei numa casa melhor. Essa era uma crença. Uau. Eu não me vestia assim, né, gente? Era professora de educação física, Natália Fontinelli, vou falar o nome dela aqui porque ela é maravilhosa, uma amiga querida, é minha consultora de imagem, porque eu não tenho paciência para comprar roupa, então é ela que me ajuda a me organizar. Tá vendo? Bonitinha. A gente tem a crença de que mulher quer passar o dia inteiro na loja, trocando roupa, comprando, pesquisando preço. Aí, ó, tem uma aqui, ó. Não, peço ajuda, tá vendo? Pedi ajuda. Eu olhei falei, não tá legal a forma como eu me visto. Era sapato preto, com cinto preto, com bolsa preta, não tinha muita noção. Não variava também. Não variava. Esse cinto que eu tô usando hoje, nunca. Lindíssimo, isso aqui por sinal. Era crença de escassez, ó, mulherada. Depois vocês vão ver nas fotos. Ó, crença de escassez. Vamos ver agora. Quando que eu ia usar um cinto dourado desse? Nunca. Gente, imagina. Aqui, gente, olha, vou levantar um pouquinho, Flávia. Vai. Ó, aqui, ó, gente, ó, parecido Jamais usaria um cinto desse, 2 colares. Também não usaria. Tudo isso é o quê? Não mereço, pra que estudo? Aí vinham várias vozes, né? Quem eu sou. Aí você começa a conflitar a sua identidade. Quando eu me visto diferente, quem eu sou, quem eu me torno. E aí fui trabalhando crença, que são várias camadas de crença. Tô falando aqui das minhas e com... semana que vem eu já devo ter novas. Ok. E a gente vai trabalhar isso. E aí tô eu já no, 30º curso, que eu fiz muito curso na vida. Fazer curso é bom. Falo que vou parar e continuo fazendo. Aí tava no exercício de hipnose. Era um curso de hipnoterapia. E aí o professor tava trabalhando crença financeira. Crença financeira, check. Tô ótima. Só tenho. E aí ele botou a gente no estado hipnótico. E eu falo isso com muita naturalidade, gente. Hipnose não fica caindo na história de que hipnose é isso, que você não vai voltar. Para com isso. Hipnose é uma ferramenta linda, natural, que você pode se curar de muitas coisas. Um dia eu vou ter a coragem, vou fazer com ela. Você já entrou em transe hipnótico várias vezes, não precisa nem de um hipnoterapeuta. É um estado de transe, é natural. Você dirigindo, esquece pra onde está indo. Tá. Isso é um transe. Você tá no mar ali, olhando pro mar, lavar a louça. Você não tem várias ideias lavando louça? Oxe. Você tá num alto transe. Por isso, o seu estado crítico, o seu eu crítico reduz, falando de uma forma simples de entender. E aí a cabeça traz o que é importante pra nós, para de ficar na selva, E aí eu vou contar como foi, tá? Eu ia falar da crença. Aí o professor falou assim, eu em transe, coloca na sua frente alguém que ainda te impeça de conseguir o dinheiro que você imagina. Daqui a pouco surge a minha irmã na minha frente, assim, no transe, né? Eu tenho uma irmã freira. Mais nova que eu. Que diferente. É maravilhosa. Mas aí eu saí do transe falando assim, eu vou matar minha irmã, vou acabar. Aí quando a minha irmã veio pro Brasil, que ela mora nos Estados Unidos, eu falei, Bia, e contei o exercício. Aí eu disse assim, será que Deus vai ficar chateado se eu tiver muito dinheiro? Aí a minha irmã é ótima. Minha irmã era jornalista e ela tem umas tiradas inteligentíssimas. Ela era assim, jornalista e ela foi ser freira nos Estados Unidos. Foi. Aí ela precisa vir ao Deja Vu. Tem que, mas acho que ela não pode. Acho que minha irmã não pode vir. Ai, que pena. Porque eu queria saber dessa... Bom, enfim. Aí ela virou e falou assim pra mim, mana, Deus tem mais o que fazer. Aí eu falei, Bia, mas é só você usar bem o seu dinheiro, não ser fútil, gerar bons empregos, mas Deus tem mais o que fazer. Aí acabou a crença. Como é que acaba uma crença? Assim. Qual foi? Alguém com uma autoridade. As crenças, elas existem por
repetição de pensamento, ou alguém que era muito importante para você fala algo e aquilo se torna verdade. Sua mãe. Sim. E a escola falou isso se torna uma crença. Um médico fala, você nunca vai... Não. Médico, suposto supremo saber médico. Isso. Autoridades religiosas podem gerar crenças em nós também. Então, uma pessoa que tem uma importância, uma forte gestalt, uma forte emoção também pode gerar uma crença, um trauma, e aquilo se torna uma verdade. Meu pai saiu de casa e nunca mais voltou. Nenhum homem presta. Porque eu sofri um forte impacto emocional e aí eu gero uma crença em relação àquela situação que aconteceu. Ou a repetição. Tá vendo? Você é desorganizado. Tá vendo? Você é desorganizado. Tá vendo? Gente, a pessoa que fica fazendo isso em volta da gente, não é de Deus, gente. Para. Não é. Pior é que é de Deus. Os nossos comportamentos... Como assim, quando a gente vai estudando, a gente consegue entender por que eu fico curiosa. Eu falo, por que será que ele se comporta desse jeito? Por que ele tá alfinetando tantas pessoas? Aí eu já fico assim, o que aconteceu na sua infância? Você tá pegando padrão de quem? Eu não, sabe? Você é psicanalítica também. Eu já fico assim, meio que, o que será? Então, é mais tranquilo lidar com o ser humano. É óbvio que eu perco a paciência, né? Mas é interessante como você foi lidando com essa... contra, né? Foi tratando, né? Foi mudando a sua crença financeira. Foi. Porque isso vai dizer da sua melhor liderança. Porque você destrava para as outras coisas, não é isso? Destrava para várias coisas, inclusive para ser abundante. E abundância não tem relação com dinheiro. Abundância tem relação com distribuir o que você tem. Você transborda. Então você pode ser abundante em amor, abundante em saúde, abundante na empatia. Eu posso ter muito dinheiro e falar assim, Babi, gente, bota só um bombom aqui pra Babi, não bota tudo não. E eu sou rica, mas eu tô... Não, vamos botar só 2, eu vou te receber na minha casa. Não pega aquele vinho não, pega aquele outro. Oxi. Cheio de dinheiro. E deve ter isso a beça, né, gente? Deve ter. Então, abundância, eu tava num curso em junho, e eu assisti 2 palestras maravilhosas, uma delas da Fernanda Chaúde, uma mulher incrível, e ela fala que o dinheiro, ele passa pela sua fala, ele passa por você. E nós temos frases muito profundas e sérias em relação à desgraça, que inferno, que... Sim, nossa! Gente... Vou botar minha família pra ouvir esse podcast. E talvez não adiante. Toda. Não vai. Vocês acham que a minha família é toda tratada, né? Pois é, né? Ok. Não cai nessa, não. Meus filhos... aquele comercial, né? Eles lembram que passa no pão? Não idealiza isso, não. Não idealiza a vida de princesa, não. Alessandra, a gente falou um pouquinho da Alegra, e desse trabalho seu que, né, das suas habilidades para esse trabalho com entretenimento e com criança e trazer equipes para trabalhar com criança. A gente falou um pouco da sua infância. O que é a criança desde os seus estudos? Como você entende a criança? O que é a criança hoje? Fala um pouco da história da criança. Eu sei que você estudou a história do que é ser considerado o ser humano, né? Pequenininho, ser considerado criança. Na psicologia a gente estuda o Philippe Arrier, que a criança era um mini adulto, participava de absolutamente tudo, não tinha essa separação. 1800, 1870. Ele que começa, né? Me fala um pouco dentro dos seus estudos, conta pra gente o que é a criança. Quando você fala isso, o que é a criança, me vem o que é a escola. Que também foi um chão que eu pisei a vida toda por ser professora, filha de professora, virei coordenadora de escola, diretora de escola. A escola surge na Revolução Industrial, exato, né? Porque todos precisavam trabalhar, a criança trabalhava também. A criança com 6 anos trabalhava, né? Vai lá, meu filho, vai trabalhar. E aí as pessoas tinham vários filhos para que eles trabalhassem. E ter filhos naquela época também era um status, né? Mas você sabe muito bem disso, que a infância, ela começa a ser enxergada de outra forma para 1870, 1860. Até então a criança, de fato, era um mini adulto. A criança basicamente não se existia, porque olhavam aquele ser pequeno. As crianças morriam muito, né, Babi? Então tinham muitos para ver qual vingava. Exato. Vamos ver se vinga. O que acontecia com a criança se ela não tivesse a amamentação da mãe? Essa mãe podia pegar
uma escravizada, que era ainda mais sacrificante, porque se essa escravizada ela tá tendo leite, ela está amamentando o filho dela, então ela tinha que amamentar o dela e o da pessoa branca, né? Naquela situação. E as crianças morriam à torta e direita, porque a imunidade menor, mais frágeis, e tem até... E elas eram expostas a tudo, né? Então, sim. Hoje a gente sabe o que não... Minimamente, né? Minimamente. Se sabe o que não expor, né? E às vezes o adulto nem se apegava tanto, porque já sabia que podia morrer. Tem um historiador, que eu não me lembro o nome agora, que ele pegou algumas cartas de famílias lamentando a perda de crianças. Então tem uma vertente ainda que conseguiu olhar para a criança de uma outra forma. A criança sempre existiu, mas a infância, ela muda. A forma como se olha a infância, ela muda. As crianças, se você for olhar a lei de proteção da criança, ela também é de agora. É de 1800. A escola é de 1800. Hoje as escolas ainda estão no modelo industrial. Fileiras, carteiras, produção para quê? Para você trabalhar. E eu vindo para cá hoje, eu falei assim, e a vida é isso, né? Nossa, você fica 12 anos na escolaridade para você aprender a trabalhar. E você sai da escolaridade sem saber no que você quer trabalhar. Porque você não aprendeu a pensar criticamente. Quem você é. Que adolescente é esse que a gente coloca no mundo, né? Então, hoje, quando eu vejo a infância, eu vejo o quanto que ela cresceu. Porque o passado não muda, mas a forma que eu olho o passado muda. Vejo que a gente está... estudando mais a forma que essa criança pode experimentar, pode viver, pode criar, pode pensar. E aí vem outros métodos que estão agora, são antigos, mas que estão mais atuais, como Montessori, como Waldorf, Reggio Emília. Eles estão acompanhando? As escolas eu vejo que estão começando a olhar para esse lugar. Mas quando a escola olha para esse lugar, a família fala, não, mas isso não é livro. Não, mas isso não é vestibular. Tem a resistência também. Existe ainda resistência. Porque tudo que é histórico leva um tempo para mudar. Então eu vejo agora que a infância está num outro tempo de... Somos resistentes a mudanças, né? Com o ser humano. O cérebro fala, não. Perigo. Tô vivo assim. Não sei se vou ficar vivo se mudar Perigo. a escola, né? Se virar as carteiras, se não tiver carteira, se tiver um outro jeito, sofás. Se o professor circular na sala, uma hora estiver no fundo da sala, outra hora ele tá no meio, outra hora ele tá lá na frente, porque, sei lá. Vai perder o controle, né? Pois é. Mas será que as pessoas não ficam mais calmas se não tiverem, né? Sempre... O ambiente influencia comportamento. Subjugadas, né? Sujeitas a ficar... Eu não consigo olhar os pescoços, por exemplo. Eu preciso sentar na frente porque eu não consigo olhar os pescoços. Isso em todo lugar que eu vou. Agora você vê... eu queria que as pessoas estivessem viradas umas para as outras. Qualquer é isso que eu quero dizer. artigo que você veja, você vê que o tempo de concentração reduziu. Muito. E continuamos insistindo em aulas de 50 minutos. Em 2 tempos de matemática, em 3 tempos de matemática. A matemática está na vida, mas... E tem vários jeitos de explicar a matemática, né? Japoneses, chineses, finlandeses, tem vários jeitos de explicar como se chegar naquela certa fórmula, aquele resultado matemático, mas ainda não... Ainda tem uma coisa, não, vamos ensinar só assim, porque no livro tá só assim, e tem que ter o livro, e tem que ter... Não, o livro é importante, claro, mas o livro teria que ser uma das coisas, não é isso? Você trabalha com escolas? Eu já trabalhei em escolas e agora eu trabalho para escolas. Eu me sinto muito parceira das escolas, sabe, Babi? Em qualquer empresa que eu entro com respeito. Com respeito àquela história, às tentativas de dar certo. Estão fazendo como acham que... Exato. Estão querendo que a coisa dê certo, né? E nem sempre a gente sabe como pode funcionar. E o que eu vejo hoje, e aí eu vou generalizar nas escolas, né? Não conheço todas, mas é uma briga entre família e escola, às vezes. Sendo que ambos os interesses tá ligado à criança. Então, existe um desgaste nessa relação. A escola perde um lugar que é um lugar relíquia.
Perde porque, às vezes, a família não passa autoridade para que a escola tome determinadas decisões e que haja um diálogo de escuta entre as partes. Porque a escola, a gente tem que ver a escola também, é uma empresa que tem que se gerir, fato, não é só uma entidade que ensina, mas vive de quê? Né? Tem que botar lá, tem que pagar a luz, o papel higiênico, os trabalhadores, gente, é uma coisa que tem que se gerir. É um outro ponto, que escola é empresa, e tudo bem ser empresa, tudo bem falar sobre isso. Não, jamais. Pelo contrário, organiza. Sim. Passa mais credibilidade, é um serviço prestado com amor, com leveza, com tudo mais, com criança e está tudo bem. Você emitir uma nota fiscal é serviço, é empresa. Vamos falar mais assim, que de repente as pessoas... eu escuto algumas famílias dizendo que agora as escolas viraram empresa. Não, sempre foram. Só que agora o mercado cresceu, as escolas estão cada vez mais, em maior quantidade. E aí, de fato, uma escola tem que olhar para outra e falar assim, meu Deus, eu preciso aprender sobre isso, porque tem mais escola do que criança pelo menos em Niterói. Niterói tem muita escola, né? É uma coisa... São mais de 210 escolas em Niterói. E quantas crianças será que temos hoje? A taxa de natalidade decresceu 2% de 2022 para cá. Não recrimino. E é só ver a economia do Brasil, né? As pessoas não querem ter filhos, né? A geração dos nossos filhos talvez não queiram ter filhos. Porque filho é caro, porque o custo de vida é alto. Então, é algo também que as escolas precisam olhar. Daqui a um tempo, não vai ter criança para todo mundo. Daqui a um tempo, eu não sei se eu tenho a Alegra daqui a 20 anos. Entendo. Não sei se vai ter criança. Um negócio, ele é criado pela necessidade também do contexto. Porque ele pode, daqui a pouco, não fazer mais sentido. Por que algumas coisas saem do mercado? Porque elas não pararam de fazer sentido. E tudo bem também. E tudo bem, porque são cíclicos. As coisas são cíclicas. Só que a gente precisa ter maturidade de entender a curva final daquele negócio, entender que não é... Ou então você flui para um outro caminho. Como a Kodak, que foi uma das percursoras da máquina digital. Ela é o grande exemplo disso. E ela simplesmente não olhou para isso, achou que não fosse acontecer. Como a MTV, gente. A MTV podia pegar hoje, né, muito mais. Não só carona, podia liderar. Isso é uma opinião só, tá, gente? Podia liderar todo esse rolê de internet, de interatividade. Poderia. E com essa geração que tá vindo agora... Tudo, mas a MTV do Brasil ainda, talvez até de mãos atadas, tá? Vou reconhecer, porque respondem a empresas americanas, enfim. Quando eu trabalhei lá era isso. Então, às vezes eu tinha ideias de fazer, vamos fazer um calendário para os estudantes, né? Um calendário, né? Janeiro, fevereiro. Mas, pô, somos 12 VJs. Olha que bacana. Todo mundo vai querer ter um calendário com os 12 VJs da MTV e tal. 1999 era o ano. E aí eu vi, poxa, Babi, mas não dá, porque a gente responde com a marca, a uma empresa e tal. Eu falei, gente, mas manda proposta, Babi. Não é assim que eles tratam não é simples com a MTV Brasil. Então eu entendo também. Mas a MTV como um todo, né? Como uma marca, eu gostaria. E conversa bem com a geração Z de agora. Pois eu gostaria muito que não ficasse só colocando os reality shows repetidos, ou gringos com legenda e tal, enfim. Mas estamos postando culturas. E a cultura daqui, gente. E vamos fazer aqui, vamos fazer coisas aqui. Não só o reality show, mas vamos fazer outras dinâmicas, sabe? E com muita música, com muita história de cultura. Porque a história de uma música diz muito de comportamento, diz muito do ser humano, né? Como é que foi composta. E o videoclipe. Cadê os videoclipes, gente? Não vou falar aqui na minha época, não entrar nessa. Mas eu sinto falta de uma coisa que dava muito certo aqui dentro. E com esse excesso de telas, né? O que você faz para as escolas hoje? Como é que elas te chamam? Eu hoje, para as escolas, eu faço treinamento e muitas vezes elas me dão um tema. Dos professores ou dos colaboradores? Ou de todos? De todos. Todos? Geralmente, Alessandra, eu quero um treinamento sobre atendimento. Eu quero um treinamento para líderes. E agora, o que eu estou fazendo muito é treinamento comercial.
como que a gente pode vender essa escola sem ser agressivo, né? Quais são os diferenciais dessa escola? Qual o propósito dessa escola? Porque antigamente não existia tanta rede social assim, e essa família ia muito por indicação. Sim. Ela visitava a escola. Hoje, se você olhar, talvez essa família que não entenda de educação, entenda assim, no chão, né, da educação, ela talvez até poderia matricular naquela escola, mas a escola não está sabendo passar toda a informação que aquela família quer entender. Entendi. Então, às vezes, a parte comercial mostra os espaços. Aqui é a biblioteca, aqui é... E a escola é muito mais do que isso. Entendi. A escola vai muito além disso. É difícil escolher uma escola para o nosso filho. O que um pai e mãe tem que perguntar numa escola? Por exemplo, vamos supor, eu tava contando para ela, gente, que claro que um dia a Cíntia, minha filha, quer morar em São Paulo e tal. E claro que eu vou junto, né? Porque eu sou dessas. Até porque eu só tô aqui por causa dela também. E família. Mas porque eu tô em tudo quanto é lugar, né? Então tá tudo certo. quase um holograma, né? Mas é isso. Como é que aí eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, então, quando a gente realmente se mudar, como é que eu escolho uma escola para ela? Porque a escola que ela tá aqui hoje, ela ama, mas não tem exatamente essa escola. O grupo não foi para São Paulo. E aí, assim, o que eu fiz... Vê se eu fiz, assim, alguma coisa perto do certo. O que eu fiz foi... Quem sou eu para dizer o que é escola, certo? Não, mas dentro do que você vai lá e mentora, sabe? Dentro do que você vê, dentro da sua formação. O certo dentro disso. O que eu fiz? Eu fui lá e falei, então, grupo, né, que é do Grupo Pense, o que vocês... quem em São Paulo ensina com método igual ou similar? E aí eles me deram alguns nomes, entendeu? Então, assim, eu começo a procurar por aí, né? Olha, mas o que eu, como mãe, posso você perguntar? Já trouxe a resposta. Você perguntou pelo método, porque o método é importante para você. Sim. Tem família que vai perguntar pela natureza. Ou pela quantidade de livros que eles vão ler durante o ano. Okay. A pergunta que você faz em relação à escola é o que conversa com os seus valores. É por isso que eu tenho feito muito essa parte comercial. Porque quem gosta de religiosidade vai perguntar, tem aula de religião toda semana? Entendi. Quem é muito conectado a artes vai falar, mas tem aula de música e de artes toda semana? A pergunta que você faz está de acordo com seus valores. Ou qual é o índice de aprovação no vestibular? É um valor para a família também. Então eu não fico num lugar de julgamento. Aquela escola ali, não. Aquele pai ali, não. É um lugar do que é valoroso para aquela família. Ela acredita que estudar manhã e tarde para alcançar o vestibular foi o que aquela família aprendeu. Aqueles pais valorizam isso. Para eles aquilo é a segurança para o filho de ter uma carreira. Para outros não. Eu tenho amigas que falam, de jeito nenhum meu filho vai estudar de manhã e de tarde para passar no vestibular. Eu quero que meu filho seja feliz. E como eu vou dizer qual é a escola certa? Mas também tem que ouvir o filho, né? Às vezes o filho quer, o filho pede. Eu quero estudar num colégio forte que me exija. Mas dentro. Às vezes, tem dentro da visão sistêmica, ainda quem rege é o pai e a mãe. A falar sobre isso. Mas a criança não tem nenhuma fala, assim? Ela pode ter fala. Tá bom, vou fazer diferente. Gente. Pai, mãe, eu gostaria, posso falar? Eu gostaria. Tem que ter, não? Tem, claro que tem. Tô falando de uma criança no sentido, num pré-adolescente, ou adolescente, que já tá indo para um outro... Isso pode até impactar também o nível de aprendizado dela. Mas o que eu tenho feito mais nas escolas é essa parte de gestão. Gestão do propósito, encontrar a essência da escola, como isso pode ser... enviado no marketing, porque às vezes o marketing tá mostrando o que a escola faz, não por quê. E não como. Ela mostra o que a escola tem. Tem robótica, todas têm. Tem biblioteca, todas têm. Olha a aula de culinária. Mas o porquê da culinária? O que essa criança está levando? Faz a ponte futuro para o pai, ele está investindo agora, mas lá quando tiver 20 anos, o que isso vai impactar na vida dele? Então isso é que a gente tem que... E aí os pais é que escolhem os caminhos para os filhos, né? E às vezes o caminho que a gente escolhe para os nossos filhos não é o que a criança pede. Então, como equilibrar isso? E aonde a escola pode entrar nisso?
É importante estudar o perfil das escolas. Às vezes uma psicóloga e uma terapia para essa criança também te auxiliar nessa escolha. A conversa que geralmente se faz com a direção e com a coordenação pedagógica das escolas são conversas bem norteadoras. E o principal, quando você estiver visitando a escola, vê o que seu coração está sentindo. É porque você está lá no ambiente que seu filho vai estar todo dia, né? Então a gente falou da Alegra, a gente falou do seu trabalho de mentoria, de gestão nas escolas. E aí eu fico pensando, alegria, escolas, vem férias. Você faz colônia de férias também? Faço colônia de férias. Como é? Desde os 17 anos faço colônia de férias. Quando eu era estagiária, uma coisa que eu não consigo deixar de fazer, eu adoro. Eu acho que eu já fiz mais de 68 edições de colônia, Babi. Foram mais de 500 mil crianças. Essa conta eu já fiz, mais de 500 mil crianças. Gente, eu nunca, é forte, mas eu acho que eu nunca mandei a Cíntia pra uma colônia de férias. Eu acho que por desinformação, medo mesmo. Medo. Mas dá medo. Porque eu vou confiar em você, gente, que eu nunca vi na vida. Vamos lá. Vai ao banheiro com quem? Sabe, tipo, hoje eu ainda falo, você vai sair com a mãe do amiguinho, você puxa essa mãe vai com você. E eu falo com a mãe. Se ela quiser o banheiro, vão juntas. Porque a gente tá Gente, bom, vocês veem os outros déjà vus, as coisas que a gente fala aqui. Tá puxado ser mulher. Puxado. E aí, colônia de férias? O respeito que eu tenho com as famílias é muito grande, porque eu sou mãe. E as mães falam assim, mas eu sou uma mãe chata. Eu falo, mais chata que eu. O ranking das chatas. Então, a preocupação que a mãe tem de levar ao banheiro, da piscina, do protetor, eu tenho. Dos cantinhos. Eu tenho. Do grande espaço, né? Então eu jamais vou. Lá vem aquela mãe falando, não, assim, é tanto acolhimento. Eu falo, eu quero te passar segurança, porque eu respeito a sua insegurança e o seu medo. Você me vê na rede social, as pessoas já conhecem a reputação da empresa, assim, é uma reputação muito boa. Só que tem gente que não conhece. E para essas pessoas, eu preciso acolher. Então, o que a gente faz hoje? Já tem muitos anos que eu faço colônia, a gente erra menos. A mãe recebe um vídeo da professora que vai fazer a colônia de férias antes. Mostra esse vídeo para a criança. A gente tem o telefone apostos para essa mãe entrar em contato. Todas as mães de colônia de férias têm meu telefone. Tem um telefone da coordenadora, tem um telefone da professora. A gente manda foto para essa mãe. Então, esse modelo de atendimento e a qualidade das atividades que nós fazemos, o espaço físico que a gente escolhe para atuar, os parceiros que a gente coloca nesse espaço físico também. Então, agora em janeiro, nós vamos fazer a colônia de férias em Caraí, no Colégio São Vicente. Tem espaço. Tem espaço, tem verde, tem água, tem piscina. É muito bonito, é muito legal. Tem o campo que a gente vai usar, que essas crianças pediram pra caramba. E na região oceânica a gente tá numa collab com Paulo Freire, que é uma escola, e com o Quintal dos Contos, que é uma casa de festa. Então, espaço não falta, porque eu não junto turma. Eu não misturo idade. Então, eu tenho limite de crianças por turma. Tudo que você faz, você já testou. Eu já testei. Todo mundo com quem você trabalha, tudo. E essa coisa de já trazer um pouquinho do universo, eu entendi psicologicamente aí. Você traz já um pouco do universo antes, né, via digital, pra criança, pra essa mãe. Porque a colônia de férias, a ideia que eu tenho é tipo... Chega lá e fala, e aí criança, é isso aqui, ó. E pá, eu busco que horas? Gente, deve ser um terror por um lado. Se der certo é bônus, mas assim... Né? São 8 tempos de atividade, no mínimo 3 profissionais por turma, no mínimo 3. Então, quando essa mãe vai deixar a criança, tem uma atividade planejada, tem 4 pessoas, uma que cuida só da mochila. Por que tu tem uma pessoa que cuida só da mochila? Para o professor dar atenção ao pai e para os outros darem atenção às crianças. Ninguém fica de costas para as crianças. E é de que idade até que idade? De 2 até 13 anos. Olha. Então, há 2, 3 anos passa pelo período de adaptação, tem o choro, tem aquele grude-grude com a mãe. A gente também tem atividades voltadas para isso. Porque como eu venho da escola, como eu estudei criança, eu consigo traçar uma programação que atenda a cada faixa etária, sem enjoar.
A gente não repete brincadeira o mês inteiro de janeiro, porque eu acho uma falta de respeito com a criança. Com certeza. A não ser que peçam muito. A não ser que peçam muito. Peçam aí a gente repete a atividade. Tia, chama de tia? Chama de tia. Era tia. Eu nunca fui, não. Mas chama de tia. Mãe de amiguinho já era tia. E eu amo que algumas amigas minhas ainda chamam minha mãe de tia. Eu acho amigas sensacional. Chamam minha mãe de tia. Não sei se minha filha vai reverberar isso. Não sei, os adolescentes de hoje. Chamam de tia. Chamam de tia? Então vamos perpetuar isso porque é muito amoroso. Eu acho muito amoroso. Eu quero saber o seguinte, para falar com você, Alessandra.durão, isso, né? No Instagram. Isso. A gente vai escrever aqui, tá, gente? Que a gente faz os créditos bonitinho. Então, Alessandra.durão. E para Alegra? Alegra.recreação. Que vai ser Recreacão, né? Não, é Recreacão Alegra. Recreacão Alegra. Então, para Alegra vai ser como? Recreacão Alegra. Ok. E ali vai ser tanto as atividades de festa quanto... Hotéis, eventos corporativos, festa de final de ano, ano novo, Natal. Quer alguma coisa para entreter as crianças, a gente faz também. Gente, amo. A minha já tá com 13 anos, mas você tem criança? Olha, tá aqui do meu lado uma pessoa responsável, porque eu sabatino mesmo. Eu quero, nesse final, a gente tá chegando ao final do podcast. Já tô com saudades aqui, porque muitos papos ficaram penduradinhos. Eu tenho aqui, deixa eu ver, você vai escolher. Vou botar aqui o chocolatinho. Confissões, uau, cadeados. Crenças. Aqui um pra desanuviar. Aqui um pra gente se conhecer. E aqui o outro também. Então aqui temos hoje... Eu vou puxar uma cartinha? Você escolhe o baralho, você vai embaralhar e você vai puxar, vai ler e vai responder pra gente. Se não quiser embaralhar, não embaralha. Essa vida aí. É como você quiser. Vou puxar aqui. Você lê. Quer que eu leia? Não, pode ler, pode ler. Leio? Pode ler, porque você vai ler e você vai... Como as pessoas enxergam você? Como você acha que as pessoas veem você? Acho que as pessoas me veem como uma mulher forte, uma mulher que quer algo, vai lá e faz. Uma mulher acolhedora. Bacana. Alegre. Simples. Ok. Real. E os sonhos? Tem sonhos? E sonhos? Sonhos? Tenho vários. Uma cabeça tão sonhadora. Muitos sonhos. Ainda. Tá aí, queremos ser Alessandra Durão quando a gente crescer. Meu Deus. Eu gostei do forte, vai lá e faz, adoro. Gente, vai ter muita coisa aqui. Eu ia falar que vai ter muita coisa offline aqui, sabe? Quer mais um? Quero. Vou nesse aqui que parece ser forte. Jogo das Confissões. Jogo das Confissões. Vamos lá. Então, esse aqui, cara, que pergunta boa, né? Como as pessoas enxergam você, como você acha que as pessoas veem você. Eita, gente! E aí, jogo das confissões, gente? Quem você já julgou pela aparência? Ai, gente. E que depois surpreendeu positiva ou negativamente? Você lembra de alguma situação assim? Eu vou dizer pra você com toda sinceridade que a pessoa que me vem sou eu mesma. É mesmo? Como assim? Eu já tive vergonha da minha aparência, já julguei minha aparência, já julguei a roupa que vestia, já julguei meu peso, já tive vergonha do meu peso. Já tive. E aí, como é que você se surpreendeu quanto a isso? Autoconhecimento, aceitar todas as partes, luz e sombra. Isso não é fake não, tá, gente? Eu trabalhei isso. Uma terapeuta me fez essa pergunta: do que você tem vergonha de você? Tem que ter coragem para fazer, né, esse processo de autoconhecimento. Mas é como libertador. É bom. Eu consigo falar sobre isso sem chorar, sem nada, né? Assim. E é interessante porque... Por que isso? Porque eu não sou uma pessoa que julga por aparência. Pois é. Eu não vou falar, eu não vou reparar uma blusa manchada, eu não vou reparar uma blusa rasgada, eu não vou reparar a maquiagem, um cabelo branco. Eu não reparo.
Minha vista não repara nisso. Me identifico, porque eu também não. Eu sou a do chinelinho, que vai no sana ali, pé no chão. Sabe, eu tenho esse lado muito roots. Então, a aparência nunca me pegou tanto que eu precisei de uma consultora para me ensinar a valorizar a aparência. Porque para mim o ser, a parte espiritual gritava. E aí eu precisei vencer a crença. Não, você vai fazer um botox, você vai fazer um procedimento. Vai se arrumar pra você, pô. Nossa. Eu precisei, foi um aprendizado. Eu olhar para a minha aparência. Então, eu me julgava. Sua primeira vítima de julgamento? De julgamento foi você mesma. É pior, né? Nós somos nossos algozes às vezes, né? Nossa, gente. Bom, falamos aqui as redes sociais, falamos aqui um pouco do universo riquíssimo de Alessandra Durão, pessoa que me foi apresentada por amigas queridas no departamento comercial. Você quer falar com o Deja-Vu, você vai para C Chaves. Vou botar aqui também, botar logo, vou botar aqui o contato, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam, como é que a gente fala com você além das redes sociais? Tem também a C Chaves, o departamento comercial. Quer mostrar sua marca aqui, quer falar aqui, quer botar o produto aqui, mas a gente tem que conversar, porque eu tenho que acreditar no seu produto, tá? E é verdade isso, tá? É verdade. Com muito amor eu falo isso, lógico, né? Vou agradecer também meus apoiadores, Coptaxi, que faz esse translado da apresentadora que vos fala aqui, inclusive para o Rio de Janeiro, enfim, que é um rolê que eu gravo lá na Barra da Tijuca também. Eu gravo aqui, gravo lá, gravo em São Paulo. Também Buffet Caramelos, que está aí arrebentando na zona norte de São Paulo, com bufezinho gostoso para sua festa, inclusive com opção vegana, porque né, eu quereria, por exemplo, se eu for fazer uma festa por lá, vai ser vegano, viu, gente? Viu, Buffet Caramelos? Vai ser. E também Print Studio, essa caneca aqui linda, que essa é a sua, viu? Ó, eu amo grande caneca. Brinde. Ai. Print Studio, muito, muito, muito obrigada. Então, Deja-Vu vai ficando por aqui. Até a próxima semana com novos conteúdos, porque esse aqui você vai ter a semana inteira para pensar. Valeu, até a próxima.